A memória de longo prazo é a retenção dessa memória de curto prazo. Então, se é uma informação que é relevante para a gente, que a gente precisa guardar, ela vai ser capturada ou depositada pela memória de longo prazo, e aí essa memória de longo prazo, ela é ilimitada. O quanto de informação a gente colocar, ela aguenta guardar. Mas para essa informação virar uma memória de longo prazo, é semelhante àquelas questões relacionadas à atenção. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, precisa ser uma memória ou de forte apelo emocional, então tem que estar associada com uma emoção que pode ser positiva ou não positiva. Pode ser, também facilita para guardar essa memória e para ela virar uma memória de longo prazo, se for alguma coisa que a gente queira muito, então que esteja relacionada com a nossa motivação, ou que seja algo que a gente repete muito. E aí a gente faz um caminho bem constituído, bem robusto, bem forte no nosso cérebro, e aquela informação vai ser transformada numa memória de longo prazo. É por isso que, geralmente, quando nós temos... Por exemplo, as pessoas são idosas, elas têm mais facilidade de retomar eventos que aconteceram mais no início da vida dela, na juventude, na infância, porque essas memórias estão bem sólidas, tá bem constituídas dentro da cabeça delas. E também é o caso de quando existem comprometimentos do tipo, por exemplo, uma doença de Alzheimer, em que a pessoa vai perdendo as memórias, e geralmente elas perdem as memórias que são mais recentes, porque essas memórias mais recentes, elas não são tão fortes, e elas estão, eu não sei se a gente pode dizer assim, mas só para exemplo só para exemplificação mesmo, é como se elas estivessem mais por cima. É que assim, o corpinho do neurônio, desse monte de célula que constitui, que forma o nosso cérebro, quanto mais a gente visita aquela memória, mais ele vai ficar forte. Então, quando a gente tem a memória lá da infância, lá da juventude, aquela memória foi tantas vezes visitada que ela é forte. Então, ela vai ser... Ou, assim, memórias muito significativas, que às vezes é da vida adulta, por exemplo, o nascimento de um filho, o casamento, alguma situação muito importante para a vida da pessoa, ela se torna também uma memória forte. E aí ela vai ser das últimas memórias a ser perdida.